A nossa apresentação é sobre o teste Galleri, que promete fazer a detecção de DNA tumoral na corrente sanguínea. Calma que a gente já vai explicar o que é esse teste e o que ele tem a ver com a biologia molecular. Esse trabalho foi feito por mim, que estou fazendo a narração, Marina Lírio, e pela Natália Carli. O roteiro da nossa apresentação é: a gente vai te apresentar a reportagem escolhida, vai te explicar o porquê que a gente escolheu ela, o que é então esse tal de teste Galleri, o objetivo deste teste, a biologia molecular por trás do teste, a extração de DNA e o teste Galleri e as alterações moleculares e o teste Galleri. E por último, vai te apresentar as nossas referências. Após algumas pesquisas, algumas trocas de ideias e algumas discussões, a gente escolheu uma reportagem que estava na plataforma BBC News Brasil e que tinha manchete: o exame de sangue em teste no Reino Unido que identifica mais de 50 tipos de câncer. Escolhemos essa reportagem pois traz uma novidade, um exame de sangue chamado Teste Galleri, realizado pelo Serviço Nacional de Saúde britânico, que tem mostrado resultados promissores na detecção de mais de 50 tipos de câncer. Segundo pesquisadores da Universidade de Oxford, o teste identificou corretamente 2 em cada 3 tipos de câncer em 5.000 pessoas com sintomas suspeitos. Em 85% dos casos positivos, o teste também conseguiu identificar a localização original do câncer. O estudo considerado maior desse tipo em pacientes com suspeita de câncer revelou que 75% das pessoas com resultado positivo no exame de sangue foram diagnosticadas com câncer posteriormente. O teste ainda não é suficientemente preciso para confirmar ou descartar o câncer, mas pode ser uma ferramenta útil para orientar os médicos na escolha dos exames adicionais. E escolhemos também, pois traz 2 assuntos que trabalhamos em aula, como as alterações moleculares e a extração de DNA, que trabalhamos no laboratório também. O teste Galleri, então, ele é um exame de sangue que está em teste e que visa detectar sinais precoces de câncer. Ele é baseado na análise do DNA circulante no sangue do paciente, que é em busca de alterações genéticas associadas ao desenvolvimento dessa doença. O exame ele identifica mutações distintas em fragmentos de código genético, que são resultado de diferentes tipos de câncer, e até mesmo a localização no corpo humano. Os objetivos desse teste, então, ao detectar essas alterações genéticas, o exame pode fornecer informações valiosas aos médicos, auxiliando no diagnóstico precoce do câncer. Com um diagnóstico precoce, as chances de um tratamento bem-sucedido e de melhores resultados para o paciente aumentam significativamente. A biologia molecular por trás do teste é que ele faz o uso direto das técnicas de extração de DNA e identificação da mutação do código genético. O nosso código genético é composto por uma sequência específica de moléculas chamadas nucleotídeos, que formam um DNA. Essa sequência de nucleotídeos é como um conjunto de instruções que determina o funcionamento e as características do nosso organismo. Uma mutação genética ela ocorre quando há uma alteração nessa sequência de nucleotídeos. Essas alterações elas podem ser de diferentes tipos, como substituições, deleções ou inserções de nucleotídeos. Para identificar as mutações no código genético, os cientistas eles utilizam técnicas de sequenciamento de DNA. Existem diferentes métodos de sequenciamento, mas todos eles têm o objetivo de determinar a ordem precisa dos nucleotídeos na sequência de DNA. Uma vez que a sequência do DNA ela é conhecida, os pesquisadores eles comparam essa sequência com uma sequência de referência, que é uma sequência considerada normal, de padrão, e eles procuram por diferenças na sequência de nucleotídeos entre o DNA de uma pessoa e a sequência de referência. Se for encontrada uma diferença na sequência, isso pode indicar a presença de uma mutação. Dependendo do tipo de mutação, ela pode ter diferentes efeitos no organismo, podendo estar relacionada a doenças genéticas, predisposição a certas condições ou até mesmo características físicas específicas. Por meio da identificação das mutações genéticas, os cientistas podem ampliar o conhecimento sobre as bases genéticas das doenças, desenvolver testes genéticos para o diagnóstico, personalizar tratamentos médicos e até mesmo promover avanços na área da medicina personalizada, como o teste Galleri.
A extração de DNA é um processo que permite obter o material genético presente nas células de um organismo. O DNA é a molécula que contém as informações genéticas responsáveis pelas características de um ser vivo, e para extrair o DNA é necessário seguir algumas etapas básicas. Primeiro, a coleta da amostra. Isso pode ser feito utilizando diferentes tipos de material biológico, como sangue, saliva, cabelo, pele, entre outros. Depois, a ruptura das células. As células da amostra elas são rompidas para liberar o DNA. Isso pode ser feito através de diferentes métodos, como a adição de detergentes para a quebra das membranas celulares. Após a ruptura das células, é necessário separar o DNA das demais moléculas presentes na célula, como proteínas e lipídios. Isso pode ser feito através da adição de substâncias químicas que ajudam a precipitar as proteínas, deixando o DNA em solução. Depois, o DNA ele é precipitado utilizando uma solução de álcool gelado. O álcool faz com que o DNA se aglomere, formando uma espécie de fio branco. O DNA precipitado é lavado para remover as impurezas, como resíduos celulares e enzimas. Isso é feito com a adição de uma solução de lavagem e centrifugação. E por fim, o DNA ele purificado ele pode ser armazenado em um tubo ou uma placa de microplacas, pronto para ser utilizado em diferentes testes e análises. É importante destacar que a extração de DNA ela pode variar um pouco dependendo da fonte da amostra e do propósito da análise. No caso do teste Galleri, como vimos, o objetivo é achar alterações genéticas que induzem ao câncer. No entanto, essas etapas básicas elas fornecem uma visão geral do processo e a gente viu isso no laboratório. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas referências e até